Olá, mulheres da Oase, é uma alegria trazer a mensagem para vocês, uma alegria receber o convite do pastor Juliano. Eu sou a pastora Sara, pastora na comunidade São Mateus em Porto Alegre, junto com o pastor Rui. Meu trabalho aqui tem ênfase no trabalho com jovens e no projeto de plantação da comunidade Caminho. Esta comunidade filha da São Mateus, temos nos dedicado e trabalhado para plantar uma comunidade na Zona Sul, no sul da Zona Sul de Porto Alegre. Plantar uma igreja traz muitos desafios e nos exige fé. Fé em Deus. O que é a fé? Eu quero conversar sobre este tema com vocês, o desafio da fé. Como Deus tem me desafiado e quantas coisas maravilhosas Ele tem feito neste tempo de isolamento, neste tempo de plantação de igreja. Quero compartilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 32. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." Jesus disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus." Este texto nos relata o desafio da fé, caminhar com Jesus. Como não deve ter sido maravilhoso os discípulos verem tantos milagres, verem o agir de Deus por meio de Jesus, curas, a multiplicação dos pães e peixes. Muitas pessoas chegavam perto de Jesus para receber a bênção. A multidão se aglomerava em torno de Jesus. E Jesus então decide se retirar, ir para o monte para orar, ficar sozinho, ele e o Pai. Manda seus discípulos irem à frente, entrarem no barco e seguirem viagem, que depois ele iria alcançá-los. A fé relatada nesse evangelho, neste texto, nos relata como é desafiador o caminho. Como nós podemos, por um pequeno deslize, nos afastar, temer. Eu gosto muito de olhar para os discípulos, porque os discípulos são homens comuns, pessoas comuns, como você e eu. Nós temos as mesmas dúvidas que eles, nós enfrentamos os mesmos medos, demonstramos muitas vezes a mesma coragem que Pedro e ao mesmo tempo demonstramos a nossa fraqueza. Somos pessoas comuns. E olhar para o texto bíblico, para a relação dos discípulos com Jesus, nos mostra que Deus escolhe pessoas comuns, como nós, para servir, para seguir e ser seus discípulos.
Jesus convida seus discípulos para ir adiante, porque ele queria ter um momento a sós com o Pai. Isso nos mostra quão importante é o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Como é importante se retirar, orar e estar com o Pai, entregar tudo diante do Pai. Enquanto Jesus orava no monte, ele manda seus discípulos ir adiante. Enquanto Jesus orava, os discípulos enfrentavam uma tempestade, algo que ameaçava, que deixava eles com medo. Mas nós não podemos esquecer que os discípulos, boa parte deles, eram pescadores. Enfrentar uma tempestade era algo comum na vida de um pescador. Com certeza essa não era a primeira tempestade que eles estavam enfrentando. Mas algo estranho aconteceu nessa tempestade. Por volta das 3 às 6 da manhã, aparece alguém andando sobre as águas. Os discípulos, dados às superstições, pensam: é um fantasma. Nós não podemos esquecer. Esses homens comuns tiveram dificuldade de deixar o passado, a superstição para trás. E a primeira coisa que eles pensam, mesmo depois de ter visto os grandes milagres e sinais que Jesus realizava, eles pensam num fantasma. Existia uma lenda que dizia que fantasmas vinham à meia-noite para buscar os pescadores e afogá-los. Por isso os discípulos gritam de medo, pensando: agora chegou a minha vez. Então Jesus diz: coragem, sou eu, tenham ânimo, deixem de temer, deixem o medo para lá, porque sou eu. Quando Jesus diz sou eu, ele está falando muito mais. E eu quero que nós levemos essa palavra com a gente. Quando Jesus diz sou eu, ele diz: eu sou Deus sobre a tua vida. Eu sou. Em Êxodo, quando Moisés pergunta para Deus: quando me pedirem quem é você, que Deus é você, o que Deus responde para Moisés? Deus responde: eu sou o que sou. Aqui nesse momento, Jesus responde: eu sou. Eu sou. Eu sou Deus sobre a tempestade. Eu sou o Deus sobre a tua vida, sobre os teus medos. Por isso, tenham coragem, tenham ânimo. Sou eu. Então, com essa palavra de coragem, Pedro se enche de coragem, se anima e diz: Senhor, se é você, manda-me ir até você sobre as águas. E Jesus diz: vem, vem. Pedro pede para aprofundar a sua fé. Quando nós pedimos: Deus, aprofunda minha fé, eu quero estar mais perto de ti, o Senhor nos diz: vem. Então Pedro vai. Ele só pode sair do barco e pisar na água porque Jesus diz: vem. Caminhar na fé, a vida cristã, é caminhar sobre as águas, é manter os olhos fixos em Cristo, é ir em direção a Cristo, mesmo em meio a dificuldades e angústias. Esse é o pedido de Pedro: atravessar a tempestade, caminhar até Cristo. Deus não nos exige que nós nos lancemos numa escuridão, que demos um passo em falso. Fé não é isso. Fé é se lançar, olhando para Cristo. Existe uma certeza, uma segurança, e essa certeza está em Cristo. É isso que é fé. Fé é caminhar sobre as águas, com os olhos fixos em Cristo. E é nesse momento que devemos perceber que nossos olhos precisam estar em Cristo, porque se eles não estiverem, nós vamos afundar. Enquanto Pedro caminhava e olhava para Cristo, tudo ia bem. Mas quando ele tira os olhos de Cristo, quando ele vê uma rajada de vento mais forte, ele teme,
quando ele vê uma rajada de vento mais forte, ele tira os olhos de Cristo e olha para as ondas. Ele não consegue acreditar que ele está andando sobre as águas. E ele começa a afundar. Porque, minhas queridas irmãs, ele tirou os olhos de Cristo. Ele passou a afundar. Pedro sabe o quanto seu barco aguenta. Ele sabe o quanto ele aguenta. Ele tira os olhos de Cristo e a aflição toma conta dele. Então, resta clamar: salva-me, Senhor. Ele reconhece: Deus é o Deus sobre todas as coisas. Jesus é o Senhor e por isso Ele pode me salvar. Da minha angústia, do meu vacilo. Então Jesus toma Pedro pela mão e sobe no barco, mas não sem repreendê-lo. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro, você estava indo tão bem. Por que você duvidou? A dúvida é olhar para dois lados. A dúvida é ter dois pensamentos sobre a mesma coisa. A dúvida é ficar dividido. É ter um pé no barco e um pé na água. É ter um olho em Jesus e outro nas ondas. Não duvide. Não tem como caminhar sobre as águas duvidando. O que Jesus pede de nós é uma fé que olha com os olhos fixos. É uma fé sem dúvida, sem medo. Não dá para olhar para Jesus e olhar para a superstição, para o fantasma. Certamente se afundará. Seguir a Jesus, esse desafio nessa aventura da fé, nos exige assumir riscos. Ventos fortes. Quando nós queremos ter uma fé mais profunda, queremos um relacionamento mais próximo. Então, Cristo nos chama para andar sobre as águas. E nunca é fácil manter os olhos fixos em Cristo. Manter os olhos nele quando as ondas vêm. Quando percebemos que nossos pés podem afundar. Medos, angústias, solidão chegam até nós dizendo que nós não vamos dar conta, que nós vamos afundar, que nós não vamos conseguir fazer o que Deus nos chamou para fazer. Por mais assustador que seja, por mais desafiador que seja andar sobre as águas, devemos continuar a caminhar, porque são nesses momentos em que a fé exige muito mais, em que precisamos ter uma fé corajosa e não uma fé covarde. Nesse momento, não devemos apenas confiar, mas entregar diante de Deus o nosso medo, para conseguir continuar a caminhar. Esse é o desafio da fé. E é maravilhoso caminhar sobre as águas. É maravilhoso saber que temos um Deus com as mãos estendidas. Mantemos os olhos fixos nele, na certeza de que Deus tem muito mais para nós e que Ele nos convida a experimentar uma fé mais profunda, um relacionamento mais profundo, que vai transformar a nossa vida. Aí onde você está, na sua casa, no que você fizer, o Senhor quer transformar, quer estar bem perto de ti. Queridas irmãs, eu quero encerrar orando com vocês. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra que nos desafia e nos encoraja. Senhor, ajuda-nos a manter os olhos fixos em ti quando as ondas fortes vierem se erguerem sobre nós.
quando medo, angústia, dor e sofrimento se levantarem, que possamos ter a certeza de que Tu estás na nossa frente. E nos momentos mais difíceis em que nós falharmos, também temos a certeza que podemos clamar: salva-nos, Senhor, e a Sua mão estará estendida para nós. Eu Te agradeço, Deus, por este grupo de Oase e peço que Tu abençoes a cada mulher, para que esse grupo seja uma bênção e alcance vida, Senhor. Guarda cada uma e que cada uma de nós possamos experimentar o Teu amor e o Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Queridas irmãs, deixo esta palavra com vocês e que o Senhor abençoe a cada uma de vocês. Amém.